Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 6 em cada 10 vítimas de estupro no Brasil têm até 13 anos de idade. Na maioria das vezes, o autor é conhecido da vítima, o que dificulta as investigações. Violência sexual infantil é o assunto do Panorama que começa agora. Eu converso com a advogada Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta, uma organização não governamental de combate às violências sexuais infantis. Luciana, muitíssimo obrigado por nos atender. Luciana, eu queria começar perguntando o seguinte: as violências sexuais infantis, principalmente a questão do abuso sexual, é algo que muitas vezes acontece dentro da própria casa, é uma situação delicada. Como identificar esses casos? Como perceber que uma violência sexual pode estar acontecendo? Oi, Fernando. Muito bom poder falar desse assunto aqui nesse espaço com você, porque é um assunto fundamental. Veja, a gente vai trazer algumas informações aqui para quem está assistindo a gente. Veja, mais de 61,3% dos estupros registrados no Brasil em 2021 foram contra meninas de menos de 13 anos de idade. A maioria dos meninos que sofrem abuso sexual tem entre 4 e 8 anos de idade. 40% desses estupros foram praticados por pais e padrastos, 37% por irmãos, primos e outros parentes e 8% por avós. Ou seja, como você disse, trata-se de uma violência intrafamiliar com crianças. Como é que a gente faz esse enfrentamento? A gente defende que a gente tem que falar sobre esse assunto. A gente tem que falar sobre violência. Violência sexual contra crianças e adolescentes, hoje, Fernando, ainda é um não problema no país. Você sabe que eu fico muito feliz quando eu sou chamada por um programa como o seu para falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, porque eu só sou chamada para falar sobre violência sexual contra a mulher. E eu sempre tenho que explicar que é muito importante enfrentar a violência sexual contra a mulher, mas a gente tem que olhar para os dados. E já há muitos anos que os dados mostram que o estupro acontece preponderantemente com crianças e meninas no começo da adolescência. Então é disso que a gente tem que falar. Pois é, a gente tem um dado aqui que no ano passado no país foram mais de 66 mil estupros, sendo que muita gente, especialistas, estudiosos, acreditam que esse número ainda é muito menor. Você acredita que é um número subestimado? Não, ele é muito subnotificado, né? Na verdade, você tem uma estimativa por várias organizações sérias que só 10% desses estupros sejam registrados. Esse número que você deu é o total de estupros. E desse total é que 61,3% são contra meninas de menos de 13 anos de idade, né? Então, veja, quando a gente faz essa conta desse total de estupros de meninas de menos de 13 anos de idade, a gente vai ter uma conta que mostra que são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas por dia? Não, por hora. Mais de 4 meninas por hora. Isso é dado. E é dado, como você disse, Fernando, subnotificado, né? Como é que a gente não está, como país, falando disso o tempo inteiro, com todas as consequências pessoais e sociais que isso traz? Porque, olha, eu vou dar um outro dado para você. Em 2020, foram mais de 21 mil meninas que deram à luz entre 10 e 14 anos no país. Isso, de novo, do que nós sabemos, do que é notificado. Com todas as consequências que isso tem. Você vê, tem uma pesquisa no IBGE que mostra que das mães adolescentes, 6 em 10 não estudam nem trabalham, né? 30% é a chance de uma menina que teve filho vir a ter filho de novo. E aí, quando você olha para isso, você vê que tem um ciclo de violência contra a mulher, né? De violência e de miséria e de pobreza que não se rompe. Então, nós precisamos puxar o nosso olhar para entender que esta violência sexual, ela tem que ser olhada, lógico, enfrentada a violência contra a mulher cotidianamente, mas isso a gente tem feito como sociedade. A gente precisa puxar o nosso olhar para a proteção a violências contra crianças, em especial a violência sexual.
Pois é, a gente teve agora há pouco tempo aquele caso da menina em Santa Catarina que foi estuprada e teve aquela polêmica entre fazer ou não fazer o aborto. Acabou que ela conseguiu fazer o aborto, mas parece que não é um caso isolado, né? Esse caso a gente ficou sabendo, mas existem milhares de outros casos que não chegam ao noticiário e que podem estar havendo, vamos dizer assim, violências psicológicas e uma série de coisas contra crianças nessa idade, né? É lógico. Olha, veja só os dados que eu dei para você aqui, né? São mais de 21 meninas de menos de 14 anos grávidas, que deram à luz no país. Né? Então, acho que é bem importante esclarecer o seguinte: o aborto legal é para situações de perigo de vida para gestante, de estupro, seja de menina, seja de mulher adulta, e também pelo STF, por decisão do STF, no caso de feto anencefalo. Então, veja, toda menina grávida até os 14 anos, pela nossa legislação, Fernando, foi estuprada. Tá? Então, esse é um dado importante. Por quê? Não sou eu que estou dizendo, é o Código Penal. Existe uma coisa chamada estupro de vulnerável, que implica algumas situações, entre elas, meninas de menos de 14 anos que tiveram relação sexual, foram estupradas. Este é um dado do Código Penal, então não tem discussão a respeito disso. Outra informação no Código Penal é quem foi vítima de estupro tem direito ao aborto legal. Então, portanto, quando a gente fala dessa celeuma da menina de Santa Catarina, a gente está falando de um sistema de justiça que não está preparado para obedecer à lei no caso de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aqui, não só o sistema de justiça, Fernando, mas os hospitais. Porque essa questão não era para ter chegado ao judiciário, né? Porque os hospitais eles têm obrigação de fazer o aborto no caso de estupro. Então, nem precisa judicializar a questão. Agora, por que isso acontece, Fernando? De novo, a gente volta para o começo da conversa. O Brasil não fala sobre violências sexuais, apesar desses números absurdos. E eu te digo isso porque eu dou aula na PUC de São Paulo, de Direito, e eu vou dizer uma coisa, as faculdades de Direito, elas não falam sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, você não tem juízes, promotores, advogados e delegados preparados para o enfrentamento dessa questão. As faculdades de medicina não tratam de violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E os médicos não sabem o que fazer com isso. E, sobretudo, Fernando, as faculdades de pedagogia não tratam de violência sexual contra crianças e adolescentes quando, você mesmo viu, não é? Os dados mostram que essa violência é intrafamiliar, portanto, ela é silenciada pela família. Quem é o adulto que se relaciona com essa criança, que pode tirar a criança desse sofrimento, né? Pode mudar essa realidade, pode identificar uma violência? O professor da escola. Pois é, vamos mostrar, a gente já falou aqui, mas vamos mostrar mais alguns números sobre essa questão do abuso sexual infantil no Brasil. 86% das vítimas de violência sexual são meninas. 85,2% dos autores são conhecidos das vítimas. Em 40% dos casos, o abusador é o pai. Em 20% é o padrasto. Em 5% é o avô ou a mãe. E 60,6% dos estupros são contra crianças de até 13 anos. Luciana, depois que essa denúncia é feita, quando o caso chega às autoridades, como é que funciona a rede de proteção? Aí, como é que a menina é protegida para que esse abuso não volte a acontecer? Então, Fernanda, essa é uma discussão super importante, porque o que é a rede de proteção, né, para as pessoas entenderem? Você tem uma rede de proteção da criança e do adolescente, que implica participação enfim, secretarias de saúde, secretarias de assistência social, secretarias de educação, Ministério Público, conselhos tutelares, né? Você tem uma rede aí que, em tese, deve proteger de forma integral essa criança e esse adolescente. Quando há uma denúncia de violência, e pode vir essa denúncia, seja pelo conselho tutelar, seja por uma delegacia de polícia, ou mesmo, eu sempre digo, né, quem não quer se envolver diretamente com isso, mas nunca deve se omitir, nunca pode se omitir, tem que discar sem e denunciar, que é uma denúncia anônima do governo federal, enfim. Quando a notícia chega, esta menina, ela deve ser afastada da situação de perigo, né? O que seria ideal, Fernando? Que o abusador fosse afastado. Mas, normalmente, as crianças são retiradas de casa e colocadas em abrigo, que foi justamente o caso dessa menina de Santa Catarina de 11 anos, e que é a regra, não é? Na verdade, nós não temos construída uma política sólida que mostre
que quem deve ser afastado é o abusador. Agora, no mês de maio, Fernando, foi aprovada uma lei, que é a Lei Henri Borel. Na verdade, em homenagem àquele menino do Rio de Janeiro que foi morto supostamente pelo padrasto, né? E a Lei Henri Borel mostra justamente que essa violência contra crianças e adolescentes, ela é intrafamiliar, não só sexual, mas violência de todas as ordens, e propõe um sistema mais próprio de atendimento desta vítima de violência. Inclusive, recomendando que quem seja afastado da casa seja o agressor, o abusador, e não a criança. Mas a verdade é, nós não temos ainda um sistema de política que funcione realmente para esta proteção. Quando nós teremos, Fernando, quando a violência sexual contra crianças e adolescentes for um problema para a nossa sociedade? Quando será? Quando a gente, de fato, enxergarmos. E aí, a importância desse programa aí que você está conduzindo. Pois é, você já começou a falar, em termos de legislação, falta alguma coisa? Falta uma punição maior para os abusadores? Falta uma proteção maior? A gente, em termos de lei, ou falta colocar em prática? Olha, eu acho que falta colocar em prática tudo, porque na verdade é o seguinte, a gente tem uma legislação super punitiva, né? Tanto a exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente nem está tratando aqui nesse programa, mas é a chamada, entre aspas, prostituição infantil, né? Que é seríssima no Brasil, e a pena é grave, mas praticamente não tem denúncia, como o chamado estupro de vulnerável. Quando a gente fala de abuso, Fernando, é importante que as pessoas saibam que, tecnicamente, isso chama estupro de vulnerável e tem uma pena de até 15 anos de cadeia. Eu não acho que isso seja pouca coisa. O que acontece é que o silêncio impera nessas situações, não é? Só 10% dos casos, como a gente viu, estima-se que sejam denunciados. Quando você não denuncia, não inicia-se um processo de punição do abusador. E quando o processo inicia, também isso é bem importante, muitas vezes este abuso não deixa marcas físicas perceptíveis, quando não há penetração, por exemplo, né? É tão grave quanto, mas não há penetração às vezes, e aí fica a palavra da vítima contra a palavra da criança. E ainda nós somos uma sociedade, Fernando, que desacredita a criança. Por que a gente desacredita a criança? Porque no imaginário da sociedade, ainda a figura do violador da criança é aquele maluco pedófilo, o homem do saco que pega a criança e leva embora. Ninguém pensa no tio, no avô, no vizinho querido, nas pessoas adequadas e integradas socialmente. Quando a gente sabe pelos dados que os abusadores são justamente o tio querido, o avô, o vizinho, não é? E aí, quando a criança fala, a tendência é desacreditar a criança. Por isso, a gente precisa começar, de fato, a botar a lente da violência sexual na nossa sociedade. Pois é, um outro ponto bastante importante é a questão da escola. Será que a escola é um bom lugar para informar melhor as crianças e adolescentes sobre esses eventuais abusos? Veja só o resultado de uma pesquisa feita pelo Datafolha. 91% concordam que a educação sexual nas escolas ajuda as crianças e adolescentes a se prevenirem contra o abuso sexual. 93% concordam que os estudantes devem receber informações sobre como evitar uma gravidez indesejada. 96% concordam que a escola deve oferecer informação sobre doenças sexualmente transmissíveis e formas de prevenção. Apesar disso, 73% dos entrevistados defendem que a educação sexual deve ser abordada nas escolas, mas 25% não querem que o tema seja tratado. Luciana, como é que você vê essa questão na escola? Você é a favor da questão da educação sexual na escola? Olha, a gente no Instituto Liberta defende que esta é a melhor política de prevenção. Porque veja, Fernanda, a gente está falando aqui de sistemas de punição, de proteção, depois que a violência acontece. A gente está trabalhando com a lógica de que a nossa sociedade tem que prevenir a ocorrência da violência. E nós acreditamos, sim, que o papel da escola é fundamental, tanto na prevenção das violências com crianças pequenas, como no desenvolvimento de uma sexualidade saudável entre jovens. Só que eu queria chamar a atenção que esquizofrênica que é essa pesquisa, né? Quer dizer, não só pesquisa, porque eu queria entender onde o Datafolha foi buscar esses dados. Porque nós temos muita parceria com escolas públicas do estado de São Paulo e do Pará, em outros espaços, e a gente conversa muito com os professores. Hoje, um professor que aborda uma questão de sexualidade ou de mesmo de prevenção à violência corre sérios riscos, Fernando.
porque os pais caem matando em cima dos professores. Né? Não querem que esse assunto seja debatido? Não querem. Nós estamos numa situação de uma sociedade muito conservadora que não entende, não está conseguindo compreender o que é falar sobre prevenção à violência sexual. O que é louco, né? Porque você veja, a pesquisa parece que todo mundo quer, né? A maioria diz que quer, a maioria acha importante, apesar do percentual não querer que o assunto seja discutido, na medida que ele é colocado, pelo que diz ali, a maioria acha importante. Então, mas como é que vai achar importante e não permite que ele seja colocado? Isso aí é contraditório, sem dúvida, sem dúvida. E olha, vou dar um dado aqui, Fernando, por isso que eu estou falando, é muito confusa essa pesquisa, né? Veja, no Reino Unido, a gente conhece o trabalho que há 20 anos acontece no Reino Unido, de uma política pública que obriga escolas públicas e privadas a falar sobre prevenção à violência e sexualidade saudável. Resultado desses 20 anos. Diminuiu gravidez na adolescência, diminuiu doença sexualmente transmissível, as meninas começaram a ter relação sexual mais tarde, de forma mais prazerosa e consentida. Muito bem, em relação a crianças pequenas, duas consequências. Uma é que a gente sabe que os abusos acontecem dentro de casa por pessoas próximas e queridas, na maioria dos casos. Então, as crianças, na sua ingenuidade, não sabem o que está acontecendo, né? E muitas vezes elas não leem aquilo como violência porque elas não conhecem o assunto. Então, muitos dos abusadores se aproveitam da ignorância da vítima. Quando as crianças são preparadas, tanto elas podem, na escola, contar a violência que sofrem, se entenderem que aquilo é uma violência, mas mais importante que isso, podem prevenir. Porque o abusador, normalmente, não é aquele cara que vai lá violento, com uma arma na cabeça da criança. Ele vai se utilizar dessa situação de desconhecimento. Se a criança está preparada, ela tem a chance de dizer não, eu não quero, não é? Eu vou chamar minha mãe, eu vou gritar. E aí, a gente sabe que o abusador, em muitos casos, lógico que tem situações de violência extrema, mas em muitos casos ele recua. Então, a gente precisa falar sobre violência sexual nas escolas, sem dúvida, e sobre sexualidade saudável com os jovens. Pois é, agora, e com as crianças? Como tratar disso, o pai, a mãe, o tio, o avô, como tratar com as próprias crianças? Você falou que a criança precisa de informação. Como é que essa informação pode e deve ser dada? Olha, Fernando, hoje você tem instrumentos ótimos, excelentes, já prontos. O Canal Futura, junto com a Childhood, por exemplo, fizeram uma série incrível para crianças, de diferentes idades, que são desenhinhos, tipo aqueles bonecos do Vila Sésamo, não é? Falando que abuso é esse, que exploração é essa. Você tem hoje uma série de livrinhos feitos para os pais conversarem com as crianças. Veja, quando a gente fala de crianças, a gente tem que identificar, logicamente, qual a idade da criança e qual o instrumento adequado. Porque você não vai falar sobre sexo com uma criança de 5 anos de idade, não é? Mas você tem que como contar uma historinha que está num livrinho que abre uma possibilidade da criança identificar situações de risco, né? Sem falar diretamente sobre violência sexual. Inclusive, no site do Instituto Liberta, quem quiser conhecer, a gente tem uma indicação até de materiais e tal adequados, porque existe. A gente só precisa acessar e ter coragem de abordar essas questões com as crianças. É fundamental para a proteção dos filhos. Mas eu vou fazer uma outra chamada aqui, viu, Fernando? A gente tem defendido que os adultos precisam romper o silêncio, porque muitos adultos que foram vítimas de violências sexuais de diversas ordens, tá? Porque a gente está falando aqui de uma violência mais grave, que é o estupro, mas tem vários tipos de violência. Violência sexual no Código Penal pode até não ter toque, pode ser até virtual, pode ser com uma pessoa passando na rua sem ter tido toque nenhum. E nós, Fernando, temos que ter uma sociedade que diga não a toda e qualquer violência sexual. Então, o Instituto Liberta está convidando as pessoas a entrarem no site agoravocêsabe.com.br, reconhecerem se foram vítimas de alguma violência sexual, a gente explica, eu já fui vítima, quais são as violências sexuais, e gravarem um grito da passeata. A gente está saindo com uma passeata virtual, não é? Contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Os adultos têm que ter coragem, Fernando, porque se os adultos não têm coragem de admitir que foram vítimas, muitos não têm ainda, como é que a gente quer que as crianças falem e denunciem? Nós vamos ter uma passeata virtual, que é um trabalho que o Instituto Liberta está fazendo. Eu tenho participado junto com eles dessa campanha, que tem o objetivo de romper o silêncio da violência sexual contra crianças e adolescentes. É um assunto muito sério e assustador,
os índices são assustadores. E por isso eles estão fazendo esse trabalho que visa reunir o maior número de pessoas falando sobre esse assunto no site, no Agora Você Sabe, para que a gente consiga ter leis que protejam as nossas crianças e os nossos jovens da violência sexual. Luciana, última pergunta para finalizar a nossa entrevista. Você falou um pouquinho aí do Reino Unido, que há 20 anos vem fazendo políticas públicas e colocando esse assunto em discussão. Na nossa realidade brasileira aqui, o que você acha que seria uma prioridade nesse momento para a gente, em termos de políticas públicas, avançar para que a gente daqui a algum tempo esteja conversando aqui com números mais baixos, com uma situação mais esclarecida, com crianças mais bem informadas? Eu acho que é uma política de construir, de fato, uma política nas escolas públicas e privadas, porque também a violência sexual não é própria só da alta vulnerabilidade social, né? Então, a gente precisa, nas escolas públicas e privadas, construir uma política de obrigatoriedade de que essa temática entre nas escolas. Olha, Fernando, as pessoas me dizem, você está dizendo que quando fala de educação sexual nas escolas vai acabar a violência sexual? Lógico que eu não estou dizendo isso. Não é? A violência sexual provavelmente não vai acabar, porque tem uma coisa maluca inerente ao ser humano. Mas a gente pode diminuir muito, sim. E eu vou dar um outro dado, porque eu tenho certeza que a gente pode diminuir. Você sabe que as pessoas falam muito de pedófilo, né? Pedofilia é um transtorno mental, de fato é um transtorno mental diagnosticado como tal, medicamente. Cerca de 20% das pessoas que abusam de crianças são diagnosticadas por transtorno mental da pedofilia. Então, eles não são o que nós chamamos de pedófilo. E aí, Fernando, me perguntam por que é que essas pessoas fazem isso se eles não têm o transtorno mental da pedofilia? E eu sempre respondo, eu não sei porque eles fazem, mas eu sei porque eles continuam fazendo. E é em razão do silêncio de cada vítima e do silêncio da sociedade que acaba pactuando com a perpetuação dessa violência. Então, sim, Fernando, a gente precisa falar já em espaços como esse seu, não é? Em espaços como a política pública de construção de educação nas escolas. Luciana, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Fernando, é um privilégio poder trocar essas ideias com você. E o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.